Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente aqui para mais um tutorial do Alimento Diário, esse livro que o Senhor tem nos dado e tem nos ajudado tanto a respeito da palavra profética para a gente desfrutar, se alimentar, se encorajar diante do Senhor. E nessa semana nós vamos falar um pouquinho, é a semana 3. O título da semana 3 é A Entrada do Rei em Jerusalém. A leitura bíblica de referência base aqui é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Antes de entrar no tema, eu acho que é muito interessante se vocês puderem ler o capítulo 21 de Mateus, que ele é a base para essa semana. Então, se vocês lerem, eu tenho certeza que a compreensão deste assunto, a revelação desse fruto vai ser muito maior. Tá? Na segunda-feira, nós vamos falar um pouquinho aqui, nós vamos ver a questão, o contexto, onde nós estamos, o que o Senhor tem feito em relação à igreja, quem nós somos. Então é um pouco do contexto da nossa situação atual como igreja, nossa função nessa terra, nossa incumbência. Na terça, o que o Senhor deu para nós nessa era atual em termos de ferramentas de trabalho na obra, como é que nós podemos ser o mais eficiente possível aqui, os mais efetivos em relação à obra, ao Evangelho, à propagação do Evangelho do Reino. Na quarta, há um contexto fático, geográfico, em relação às cidades que o Senhor percorreu ali, o percurso dele até entrar em Jerusalém, a entrada triunfal dele como rei. Então mostra um pouquinho aqui pra gente. Na quinta-feira, há uma questão sobre a diferença entre Jerusalém e Sião. Você sabe qual é a diferença entre Jerusalém e Sião? Claro, Sião ali era uma fortaleza do rei Davi, mas também tem um significado espiritual sobre Sião e Jerusalém que nós vamos entender aqui e também na quinta-feira. Além disso, já deixo aqui de antemão para vocês a diferença entre a igreja, filho varão, a jumenta e o jumentinho. Tudo isso a gente vai compreender na quinta-feira. Na sexta, há um pouco mais sobre a continuidade, depois que o Senhor entrou em Jerusalém, foi recebido ali pelo povo. Para onde o Senhor foi? O Senhor foi para o templo. Ali tem uma situação bem triste que o Senhor encontrou, que nós vamos entender. Depois do templo, tem uma figueira, uma árvore que ele identificou, que ele tinha fome. A gente vai ver o que aconteceu depois desse episódio aí do templo em relação a essa árvore. Tá? No sábado, temos 3 parábolas que mostram, aqui a interpretação do irmão Pedro Dong é em relação à transferência da primogenitura. O povo de Israel, que recebeu a bênção inicialmente, por alguns motivos, eles perderam a bênção inicial do Senhor, que foi transferida para nós, gentios, a igreja. Então aqui a gente, por meio dessas 3 parábolas, nós vamos compreender um pouco mais esse assunto. E por fim, no domingo, dando continuidade aqui em relação à edificação, nós vamos tratar de Jesus como a pedra angular, a pedra de remate também, a visão, uma das profecias de Daniel em relação a esse tema. Tá? Então, muito rico, muito cheio de detalhes, muito profundo o Alimento Diário essa semana, mas eu acho que o Senhor tem muito a falar com a gente aqui, tá bom? Então, na segunda-feira a gente compreender um pouco o que o Senhor tem feito no nosso meio, né? Aqui a gente fala que nós somos o pequenino rebanho, então nós precisamos lembrar isso. Nós de fato não temos um número expressivo, mas é este pequenino rebanho que cumpre a vontade do Senhor na terra e para quem o Senhor quer entregar o reino. Graças ao Senhor, porque eu e você fazemos parte desse pequenininho rebanho, não precisamos ficar desanimados, desencorajados, mas lembrar que o desejo do Senhor é este, de nos entregar o reino. Conforme está em Lucas 12, 32. Nós também temos espíritos trabalhadores de última hora, que não são convencionais, que pensam, como nós temos visto, não é? Fora da caixa, pensam de forma diferente, o que fazer para conseguir, nesse último momento, nos tempos finais, agradar o Senhor, cumprir a sua vontade. E também outro ponto aqui na segunda-feira é sobre a edificação. Nós temos visto muito a respeito da edificação. Então o Senhor, o coração dele, o desejo do Senhor Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ficou claro em Mateus 16 que a igreja, quando ela está edificada,
ela prevalece sobre o Hades não tem força sobre ela. Então nós precisamos trabalhar assim como o Senhor trabalhou e continua fazendo isso, nós também precisamos estar comprometidos em relação à edificação. Não somos meros adoradores, não somos ali aqueles que simplesmente vão nas reuniões de domingo ouvir uma bela mensagem. Não, nós precisamos estar engajados, comprometidos com a edificação do Senhor. Aqueles que se preocupam com a vontade. Como cumprir a vontade? O que fazer? Então, acho que neste contexto nós podemos entrar um pouco melhor nessa semana. Neste coração que eu já quero despertar você que está ouvindo a gente aqui, assistindo essa transmissão. Você busque diante do Senhor. Senhor, eu não quero ser meramente um espectador, né? Alguém que é superficial na percepção, mas que está envolvido com o reino, com a edificação. E aí, claro, quando a igreja está edificada, aí o reino prevalece, sem dúvida alguma, o Senhor com a sua majestade é capaz de governar. Né? Por isso que, claro, nós, no que diz respeito a levar essa palavra para as pessoas, aqui na segunda-feira fala também, né? Nós levamos com muito amor, mas no que diz respeito à batalha contra o Hades, a luta pela edificação, nós somos aqueles que aguerridos, guerreiros do Senhor, né? Então é isso que o Senhor deseja ter no seu povo hoje, tá? Terça-feira é muito interessante porque aqui o título fala ferramentas espirituais para trazer o rei do reino dos céus. Então, veja, essa parábola que é relatada aqui na terça-feira é a parábola que nós temos visto algumas vezes já em Mateus 20, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, só para lembrar, o Senhor chamou trabalhadores de 3 em 3 horas. O último horário que terminava a colheita era 6 da tarde. Então, vocês lembram que o Senhor chamou esses trabalhadores e, de repente, às 5 horas da tarde, quase que no término, na última hora, para o término da colheita, o Senhor foi lá e ainda chamou outros trabalhadores que estavam desocupados. E nós temos entendido que eu e você somos esses trabalhadores, aqueles que estavam ali sem fazer nada, inúteis para Deus, mas na última hora, no último momento, nessa era atual, Ele contou conosco, graças ao Senhor. Só que a gente precisa produzir frutos para o Senhor nessa última hora. Então, nós temos visto que o que o Senhor precisa de nós é não sermos convencionais, não sermos tradicionais, não sermos religiosos, trabalharmos de uma forma intensa, utilizando tudo aquilo que o Senhor deu hoje para nós, em termos de tecnologia, de ferramentas, para que a gente consiga ser mais eficiente para o Senhor. Esse é o coração dele. Aqui, o autor, o irmão Pedro, fala até, né, para vencer uma guerra, é necessário usar uniformes adequados. Nós temos a armadura espiritual relatada em Efésios 6, né? Mas também tem os navios de guerra, os tanques, a aviação, mísseis, então a infantaria, tudo para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? É vencer o inimigo da melhor forma possível, mais rápido possível. Né? Então, o Senhor deu também ferramentas, tem dado ao longo desses últimos anos para a igreja, para nós. Nós temos, graças ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, o Expo Livre, o CEAP, o Avança Jovem, as irmãs, né, que estão conectadas, os homens de oração, a rede de cuidado, o Posso Orar por Você. Claro, a gente tem falado, né, reforçado para que você, que está aqui também participando, consiga no seu dia a dia ter mais frutos por meio do uso dessas ferramentas. Acho que é isso que o Senhor quer de nós, né? Muito interessante o exemplo que é dado na terça também, do marceneiro, porque o Senhor mesmo foi um carpinteiro, né? Imagina quanto tempo demorava para fazer uma mesa, cadeiras, móveis naquela época. Hoje, com todas as ferramentas, toda a tecnologia, todo processo industrial que nós temos, isso é feito muito rapidamente. Então não faz sentido eu ficar apegado lá atrás e usar aquele mesmo método, que eu vou perder muito mais tempo, muito mais dinheiro, se hoje eu consigo fazer de uma forma mais célere e talvez até com mais qualidade. Né? Então, graças ao Senhor por tudo que Ele tem dado a nós, e a gente precisa valorizar e pedir para o Senhor me ajuda a aplicar isso no meu dia a dia, utilizar essas ferramentas também. Né? Na quarta-feira, eu acho que aqui eu vou deixar um pouco até para os irmãos lerem com calma, porque tem até um mapa, né? Tem 2 mapas, 2 figuras aqui que para você muito interessante para a gente entender o contexto fático, onde que o Senhor estava, por onde que Ele passou.
Então tem aqui, antes de entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, aqui mostra que ele estava em Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Então essa vila, né, ficava entre Betânia e Jerusalém. E ali também era uma pequena vila, ali, cerca de 1 quilômetro a leste de Jerusalém. E aqui, né, Betânia e Betfagé eram aldeias situadas na encosta sul do Monte das Oliveiras e de frente para o templo e para Jerusalém. Entre o Monte das Oliveiras e o templo de Jerusalém está o Vale de Cedron. Então, o Vale de Cedron, ali, aquela região, é importante a gente saber, né, o contexto aqui, compreender. O Vale de Cedron, no futuro, será o vale em que provavelmente ocorrerá o Armagedon, que é a batalha ali final ao final da grande tribulação. Tá? E depois, lá no milênio, lá no fim, aí tem outra, Gog e Magog, é outra batalha. Mas provavelmente esta batalha ali, ao final da grande tribulação, a Armagedon, que é bem famosa, né? Vai ser ali naquela região. Então, interessante ali. Aí também tem uma visão de uma profecia em Zacarias 14, que o Senhor vai colocar os seus pés ali sobre o Monte das Oliveiras, vai fender aquela região para que o povo de Israel possa fugir da perseguição do anticristo. Então, acho que depois os irmãos e as irmãs podem se aprofundar um pouco mais nesse estudo também. Tá? Quinta-feira, aí sim o Senhor já entrando em Jerusalém, é interessante porque ele estava em Betfagé, mandou os discípulos irem um pouco mais para frente ali na aldeia e buscarem um jumentinho e a jumenta, sua mãe. Então, em Mateus é engraçado porque nos outros 3 evangelhos fala que o Senhor montou somente no jumentinho. Então, Marcos, Lucas e João fala só que o Senhor montou no jumentinho e entrou em Jerusalém. Mas em Mateus há o relato de uma jumenta e o jumentinho. Tá? E é interessante por que há esse relato, então. Aqui na quinta-feira o título é Jerusalém e Sião. Então, o irmão Pedro Dong nos ajuda a perceber que existe Jerusalém de um lado, existe a jumenta de um lado, existe a igreja de um lado. Tá? Então, esses 3 elementos, esses 3 itens, 3 figuras estão em um lado. Do outro lado, então, tem Sião fazendo frente a Jerusalém, temos o jumentinho fazendo frente à jumenta e temos o filho varão fazendo frente à igreja. O que significa isso? O que são essas 3 representações que nós vemos aqui na quinta-feira? De um lado, há o povo de Deus de forma geral, ampla, os cristãos todos, vamos dizer assim. Né? Por outro lado, há aquele grupo de cristãos, aquela parte forte, aqueles que se dedicam, aqueles que de fato se preocupam com as coisas do Senhor, que são representados aqui por Sião, que é a fortaleza, é a parte forte, o jumentinho e o filho varão, que são aqueles que saem da igreja, que compõem a igreja, estão dentro dela, mas eles têm uma representatividade diferente. Eles são fortes, eles são vencedores. Graças ao Senhor, porque a gente está percebendo isso e nós podemos lutar para que essa seja também a nossa realidade. Nós não queremos só fazer parte do todo. Infelizmente, irmãos e irmãs, a maior parte dos cristãos é a parte do todo que não está 100% comprometida com o Senhor. Então o Senhor não consegue utilizar, não vai conseguir no momento do final, da batalha, da luta, o Senhor não vai conseguir usar todo o seu povo para lutar contra o inimigo do Senhor, contra o anticristo, para trazer o reino para essa terra. Até mesmo hoje, quantos de fato o Senhor consegue contar, com quem que o Senhor consegue contar para essa batalha, para a edificação? Então, na quinta-feira, eu acho que temos que ter esse coração de Senhor, eu quero ser a parte forte. Senhor, eu quero ser um vencedor. O que falta na minha vida, tira toda a amarra, toda a complicação, tudo que eu estou me distraindo, para que eu possa ser a parte forte, para que eu possa ser Sião, para que eu possa ser o filho varão. Tá? Bom, então ali, resumidamente, o Senhor entrou em Jerusalém, o Senhor entrou montado, né, no jumento, no jumentinho, tá? Recebeu toda a glória do povo ali. Então, aqui continua, né? A jumenta e sua criação animais de carga, que representam a igreja e o filho varão. Essa visão do filho varão está lá em Apocalipse 19, vocês conhecem. Tá?
Jerusalém é o todo, Sião é a fortaleza. É ali, dentro de Jerusalém, o rei Davi tinha uma fortaleza no Monte Sião para defender seu reino. Portanto, hoje Jerusalém representa a jumenta, a mulher, toda a igreja. E Sião representa o jumentinho, o filho varão, os vencedores. Nos dias atuais, olha essa pergunta: quem se importa em trazer o reino de Deus de volta para a terra? Poucos. Muitos cristãos estão desapercebidos, vivendo exatamente como se vivia nos dias de Noé e Ló. Então, este é um alerta para nós de fato, sermos pessoas apercebidas que buscam o reino, que se preocupam com as questões do Senhor, que amam a palavra profética, e estes sim vão receber o galardão, a recompensa quando o Senhor voltar. Graças ao Senhor. Ele entrou então em Jerusalém, foi louvado, entrou como um rei manso, humilde, mas vamos lembrar que na segunda volta do Senhor, segunda vinda do Senhor, ele virá como rei em majestade. Graças ao Senhor. Bom, na sexta-feira, então, o Senhor, depois de ter entrado em Jerusalém, ele foi em direção ao templo, e ali ele encontrou uma situação muito lastimável, muito triste. Por quê? O templo, o que acontecia? Muitas pessoas de fora de Jerusalém vinham para Jerusalém para apresentar seus sacrifícios ao Senhor. Vamos lembrar que a gente estava ainda sob o Antigo Testamento, em termos da prática da lei. E os judeus, de forma genuína, aqueles que tinham coração, buscavam Jerusalém, onde estava o templo, para apresentar as suas ofertas ao Senhor. O sacrifício dos animais, vocês lembram toda a história de propiciação ali, no animal representando o ofertante, e o Senhor Jesus que morreu por nós. Então ele se identificava ali, o ofertante, com aquele animal, para que o Senhor pudesse tratar com os pecados daquele que estava ofertando. E acontece que vinham de muitas regiões com moedas que eram, ali tinham esculpidas nas moedas deuses pagãos, que não eram, portanto não eram aceitos no templo, eram imundas, vamos dizer assim, e também com animais. Então tinha todo um processo de troca que, de certa forma, esse processo era lícito, não era ilícito, era um processo legítimo. Você trocava as moedas, comprava animais ali para que você pudesse fazer as suas ofertas ao Senhor. O problema é que aquela liderança, aquele grupo que estava ali gerenciando tudo isso, era corrupto, era fraudulento. Então, em vez de eles, por exemplo, chegava um ofertante lá e comprava um animal, esse animal deveria ser sacrificado, era esse o processo, como holocausto ali. Só que eles não faziam isso, eles sacrificavam só alguns animais, outros eles voltavam, tiravam, não sacrificavam e colocavam de novo para vender. Então eles ganhavam dinheiro várias vezes em cima do mesmo animal. Então tudo isso gerou deixou o Senhor irado. Tanto é que aquela cena famosa ali do Senhor tirando, derrubando as mesas, expulsando esses que estavam cometendo essas atividades fraudulentas. E depois deste episódio, o Senhor então pernoitou em Betânia, que era um lugar que agradava muito o Senhor, e no dia seguinte, de manhã cedo, com fome, ele viu uma figueira, uma árvore, uma figueira, só que essa figueira não tinha frutos. E aí o Senhor, tudo era lição, tudo o Senhor aproveitou para dar lição aos discípulos, mostrar o coração dele. O Senhor falou, que não dê mais frutos então essa árvore. O que isso significa? Que a figueira, ela representa o povo de Israel, que não estava dando frutos ao Senhor. Então, veja a seriedade desse assunto, de dar frutos na sua vida, na minha vida, na nossa igreja. A gente precisa ali produzir frutos ao Senhor. Frutos do Espírito, frutos pessoas, frutos na nossa vida, no nosso viver, expressão de que a palavra está de fato trabalhando em nós. E isso não ocorreu no povo de Israel. Então, muito importante a gente lembrar disso, e nessa sexta-feira eu acho que esse tem que ser o nosso grande pedido. Senhor, eu quero dar frutos a Ti. Senhor, me ajuda nesse dia a dar frutos. Orando pelas pessoas também, praticando essa palavra na nossa vida, na nossa família. O Senhor vai nos levar, conduzir a isso. No sábado, temos parábolas que nos mostram a transferência da primogenitura. Então, no Antigo Testamento, na aliança passada, o Senhor teve uma aliança com o povo de Israel. O Senhor queria entregar o reino para o povo de Israel.
todas as bênçãos, toda a alegria do Senhor, os olhos do Senhor, a atenção do Senhor estavam sobre o povo que era um povo peculiar, escolhido. Vocês lembram disso também. Só que o que esse povo fez? Então, essas 3 parábolas mostram a tristeza, o coração de Deus em relação ao povo de Israel, especialmente a sua liderança, e a transferência de tudo isso que eu falei para vocês, que a gente pode aqui resumir como sendo a primogenitura, para outro povo, que são gentios, a igreja somos nós. Graças ao Senhor. Então, a primeira parábola está em Mateus 21, aqui relatada, são 2 em Mateus 21 e uma em Lucas 15, tá? E a primeira de Mateus 21 é um homem que tinha 2 filhos e ele pediu para esses 2 filhos irem trabalhar na vinha. O primeiro disse que iria e não foi. O segundo também falou, não quero, mas se arrependeu e no final foi. É claro que este que agradou o Senhor, este aqui que cumpriu a vontade do Senhor. Então, o que isso pode representar também, essa interpretação que está sendo dada aqui? Que é o primeiro filho é o povo de Israel, que não aceitou a incumbência de Deus, que não cumpriu aquilo que Deus tinha planejado, e o segundo, que era um povo rebelde, que não queria saber de Deus, e em um primeiro momento rejeitava tudo que era de Deus, mas houve arrependimento, houve conversão e hoje está engajado sim na obra de Deus, está trabalhando, são lavradores. Isso somos nós, a igreja, é isso que Deus espera de nós, graças ao Senhor. A segunda parábola muito conhecida em Mateus 15, a parábola do filho pródigo. Então, o problema aqui está no filho mais velho. Vocês lembram a parábola, né? O filho pródigo, ele foi gastar tudo que o pai tinha, foi perder, né, o seu tempo da sua vida, mas ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. E o filho mais velho ficou enciumado porque o pai recebeu o mais novo e deu uma festa para o mais novo. Tá? Então, de certa forma, aqui mostra que o filho mais velho, ele criticou, né? não cumpriu, parecia alguém que estava ali na casa, mas nunca aproveitou exatamente aquilo que o pai tinha, levava as coisas de qualquer forma. Enquanto que o filho pródigo, não. Ele se preocupou, voltou, se arrependeu e praticou. Então, esse exemplo também de que o filho mais velho, como o povo de Israel, os judeus que rejeitaram a primogenitura, e o mais novo, que estava morto e reviveu, que somos nós, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas um dia o Senhor com muito amor nos chamou. E a última parábola também, Mateus 21, muito interessante porque fala de um lavrador, um dono de uma casa que plantou uma vinha, construiu benfeitorias e arrendou aos lavradores. Então, nós vemos aqui que ele deixou arrendado aos lavradores para quê? O que é um arrendamento? Você entrega uma porção de terra para uma certa pessoa, essa pessoa utiliza essa terra, lavra na terra, recebe os frutos da terra e ela tem que pagar uma quantia ao dono da vinha, ao dono da terra. Então os lavradores aqui eles foram maus, porque a terra não era deles, eles receberam uma terra fértil, eles deveriam produzir frutos, mas não produziram frutos e entregaram para o dono da vinha. Tá? O que eles fizeram então? O dono da vinha mandou os servos, eles mataram esses servos. Pela segunda vez mandou outros servos, mataram os servos também. O que são esses servos aqui? São os profetas do Antigo Testamento. Então, o Senhor Deus mandou por várias vezes alertas desses servos, esses profetas, falando a palavra para o povo de Israel, para que houvesse arrependimento e produção de frutos. Isso não aconteceu. Então, por fim, este dono da vinha, que é Deus, enviou o seu próprio filho, pensando que, meu filho vão respeitar. Então Deus enviou o Senhor Jesus aqui também para que buscasse arrependimento no meio do povo de Israel, o que também não aconteceu, ele foi morto. Então, é muito claro aqui que Deus tirou este arrendamento, acabou com esse vínculo que havia, entregou esta porção de terra para outro povo que vai produzir os seus frutos a seu tempo, que somos nós também. Então, graças ao Senhor, olha, é muita responsabilidade que está debaixo de nós aqui, certo? O Senhor tem nos dado, com muita graça, a oportunidade de produzir frutos para Ele. Graças ao Senhor. Por fim, domingo,
Jesus a pedra angular e a igreja edificada. Então vocês lembram que na segunda, a primeira coisa, um dos primeiros tópicos que eu falei é sobre edificação, né? Que nós estamos engajados na edificação da igreja. E a edificação envolve pedra. Senhor Jesus é a pedra angular, é a base sobre a qual todos nós somos edificados. E nós somos pedras vivas, você e eu estamos ali, cada um, cada dia. Quanto mais, né, nós buscamos o Senhor, nós estamos participando da edificação como pedras vivas. E o Senhor também é pedra de remate, a pedra que vai cobrir, é a final dessa construção. Então, essa visão sobre pedra é maravilhosa, porque ela nos dá solidez, segurança. Cristo é o nosso fundamento, Ele é seguro, Ele é firme, não há o que temer. E também aqui no domingo fala sobre a visão do profeta Daniel sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor. Então vocês vão lembrar que essa estátua se refere ali ao Império Babilônico, Medo-Persa, Macedônio e também o Império Romano. E vai vir uma pedra, e claro, isso tudo é o governo, essa estátua representa o governo satânico, né, do inimigo de Deus. E uma pedra vai bater nessa estátua e vai reduzir ela a pó. Ela vai ser como palha e vai desaparecer. E essa pedra encherá a terra. Essa pedra que atinge os pés, então, dessa estátua, que é a parte mais frágil dela, o que é essa pedra aqui? Ela vai se tornar uma grande montanha. Então, o irmão Pedro Tong tem nos ajudado a perceber que essa pedra não é apenas Cristo, mas também a igreja. Por quê? Porque sobre essa pedra, sobre ela, já estará edificada a igreja, graças ao Senhor. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar na edificação. Então, essa pedra vai acabar com o governo satânico, paralelo, clandestino dessa terra, mas o Senhor Jesus não vai fazer isso sozinho. Ele vai fazer isso com a igreja edificada. E essa pedra vai encher toda a terra, depois vai vir o milênio e em Nova Jerusalém, e aí eternamente o Senhor vai governar entre nós. Então, graças ao Senhor, acho que terminar com essa parte da pedra é muito importante, né? No final até tem um encorajamento aqui, uma pergunta que a gente vai terminar. Quem quer fazer parte disso? Quem quer fazer parte da edificação? Quem quer fazer parte dessa vitória, vencer junto com o Senhor, vencer o inimigo dele, Satanás, o anticristo? Aí a resposta, podemos falar, né, nesse dia aqui, orando ao Senhor. Eu quero ser um desses, quero fazer parte do filho varão. Jesus humildemente montou num jumentinho para entrar vivo pela última vez em Jerusalém, mas ele gloriosamente assumirá o reino dos 1000 anos montado sobre o filho varão, que somos nós. O Senhor vai contar comigo, com você. Graças ao Senhor, então, por mais uma semana do Alimento Diário, que o Senhor encha você de encorajamento nessa semana para que a gente juntos possa trabalhar na edificação até a volta do Senhor. Nos vemos logo mais num próximo tutorial do Alimento Diário. Até mais!